Ricardo, bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Eu já havia colocado aqui a sua tela de apresentação, então eu já vou permitir agora que você também continue a sua apresentação para que a gente não perca mais um minutinho aí de você. Pode então iniciar a sua fala, nós estamos todo ouvidos e já agradeço a sua disponibilidade de estar conosco. Eu vou começar fazendo um gesto bem japonês, acho que muita gente conhece, que é isso aqui. Eu me coloco com respeito e humildade, agradecendo a paciência, a boa vontade e a força que o grupo todo teve para que eu pudesse chegar aqui nesse momento. Eu gosto de aproveitar as situações, né? Ao longo da minha vida, eu aprendi que a melhor condição é estar preparado para se adaptar. E quero começar agradecendo a que esse evento esteja acontecendo, agradecendo a Maria Gabriela, ao time de TI, de técnicos e a Rosane, né? E aproveitando essa situação, como eu tive um problema, uma dificuldade de me adaptar e de entender o que é que estava acontecendo, eu precisei contar com a força de integração de times diferentes, né? O time de TI, a disposição e a liderança da Gabriela, a incrível prontidão da Rosane, que eu agradeço muito e estava acompanhando a palestra dela. Eu gostei muito. Eu não sou da área administrativa, mas me trouxe insights para o meu trabalho de interpessoal. Eu atendo pessoas mais diretamente. O trabalho que eu faço com empresas e com times tem a ver com outro tipo de situação, que é o que mais ou menos nós vamos passar aqui, né? Então, pensando em força de time, uma das coisas mais importantes e que eu pude viver nessa situação é não desistir. E qual é o objetivo? Para onde nós queremos ir? O que é que nós queremos fazer? Então, o que é preciso fazer para não desistir? E nessa ideia do não desistir, isso me faz lembrar de uma experiência que eu tive com um aluno anos atrás. Eu sou professor de Aikido, professor de artes marciais, eu me dedico ao estudo e prática de artes marciais desde 1974, né? Tem mais de 45 anos que eu estudo isso e gosto. Mas alguns anos atrás, pegando uma carona com um aluno, eu pude viver um pouco também essa experiência do desistir. Numa avenida aqui em São Paulo, em que os faróis, os semáforos são sincronizados, nós passamos por um farol verde, e aí no seguinte ele foi diminuindo a velocidade, até que o farol fechasse. E eu comentei com ele: puxa, mas por que você está diminuindo a velocidade dessa forma? E ele olhou para mim e disse: porque o farol ia fechar. Eu falei: é claro que o farol vai fechar, né? Mas a gente não precisa desistir e esperar que ele feche porque ele vai fechar. Já que se a gente poderia estar caminhando e seguindo um fluxo de movimento que permitiria atravessar essa avenida inteira. E foi uma coisa que em outros momentos eu fiz questão de testar, e era possível atravessar a avenida inteira, que contém meia dúzia de faróis, porque eles têm uma certa sincronia, e é só manter o padrão de velocidade dentro do limite, e eu consigo atravessar a avenida inteira. Isso fala dessa coisa da regularidade, manter o foco onde a gente quer chegar e contar
com a continuidade, né? Com o que é possível fazer, como é possível ir avançando e avançar sem pensar em desistir. Porque problemas vão acontecer, interrupções vão acontecer, mas não precisa ser sempre. E aí outra coisa, além desse não desistir, o que eu pude perceber com essa experiência tem a ver com essa integração de todas as partes que puderam se responsabilizar e se apoiar mutuamente. Então, nos times, nenhum time funciona sozinho e nenhum time cumpre as metas só para si. Todo time ele se integra numa grande ordem, numa grande organização. E para que um bom efeito surja, todos eles precisam ter algum tipo de conversa entre si, para que a gente possa ir evoluindo e se desenvolvendo da melhor maneira possível. E aí outra coisa que chamou a atenção para mim foi a prontidão da Rosane. Como é importante isso, como é importante que as pessoas que possam contribuir, possam colaborar, falem os. Tem um termo na arte marcial japonesa que é muito utilizado, que é uma palavra OSS, os. Essa palavra tem um sentido de prontidão. Quando o meu sensei de karatê, ele dizia, falava, agora nós vamos treinar tal coisa, ou chamava a atenção de alguém, a resposta da pessoa é os. E é um os se organizando, mantendo o corpo pronto para agir, pronto para oferecer. Tem um outro termo na arte marcial que eu acabo levando para as palestras e para o mundo corporativo, que é Zanshin. Não sei quantas pessoas têm familiaridade ou proximidade com esse universo, mas o Zanshin é outra palavra japonesa que significa prontidão, estar pronto, estar preparado. E não precisa ser um preparado de eu sei tudo, mas eu estou disposto a contribuir. Como eu posso contribuir? Nesse sentido, vou acrescentar mais um outro elemento, que é o significado da palavra samurai, né? Normalmente, quando eu pergunto para as pessoas o que elas entendem do samurai, eles falam, é o guerreiro japonês, é o cara da espada, é o cara que corta com a espada de metal, né? Quase o guerreiro kamikaze, né? Que não tem medo da morte. Mas, na verdade, essa palavra samurai, ela tem um outro significado e que, para mim, tem super a ver com a nossa participação e responsabilização em estar no mundo, estar vivendo em sociedade, estar participando, fazendo parte dos times, dos grupos onde nós estamos incluídos, né? O significado dessa palavra é aquele que serve. Isso norteia muito a minha vida, as coisas que eu faço. Eu estou olhando para a minha imagem aqui, mas a câmera está aqui na frente, desculpem. É o meu aprendizado e adaptação à tecnologia. Então, aquele que serve, a quem servir, a que servir, mas como eu posso servir para o melhor do meu desenvolvimento, do meu aprendizado, das minhas capacidades, e na minha evolução, como eu posso servir de forma cada vez mais útil e efetiva a minha sociedade, a minha família, ao meu time, ao grupo ao qual eu pertenço. Então, essa prontidão é super importante, né? Quantas vezes nós não vemos uma tarefa
que precisa ser iniciada, e às vezes a gente fica esperando, nossa, quem que vai fazer isso? Né? Desde coisas simples, né? Tirar, se a gente pensar em casa, tirar a mesa do almoço, do café da manhã, ou iniciar a lavar os pratos, tirar um lixo do chão, essa prontidão, colaborar com alguém que está tropeçando, carregando muitos embrulhos, ou ceder o lugar para alguém que a gente vê que tem alguma dificuldade, ou que é justo que esteja sentado num metrô, num ônibus. Né? Então, qual é a prontidão que nós temos, né? E isso se associa ao os, porque às vezes numa tarefa lançada, eu estou disposto a fazer o que é preciso. E se é preciso aprender, que a gente se coloque nesse processo de aprendizagem, mas cumpra as tarefas, né? Então, prontidão é super importante, e acho que em qualquer área da vida da gente, né? E muitas vezes é difícil porque a procrastinação e a preguiça muitas vezes tiram o nosso foco, dispersam a gente e impedem a gente de oferecer aquilo que é o melhor que nós temos para oferecer. Mas, segundo a experiência que essa situação pôde oferecer, nossa, foi de uma incrível prontidão. As ações da Gabriela, a apresentação da Rosane e como lidar com as coisas que o pessoal do TI está encaminhando, né? Outra coisa importante que essa experiência trouxe foi a base da resiliência, né? Que é suportar a pressão. Sob pressão, urgência, o que fazer, como fazer. A resiliência ela é solicitada a todo momento, porque a todo momento, e trabalhando, vendo essas questões nas empresas, é muito o nível de pressão e a ideia de urgência é jogada no ombro das pessoas, dos gestores, dos colaboradores, de todo mundo. Temos que fazer. Muitas vezes tem aquela coisa assim, temos que fazer para ontem, né? E muita pressão vem do rapidinho. Eu detesto essa fala, né? Olha, rapidinho, vamos fazer rapidinho, posso falar com você? Rapidinho. Essa ideia do rapidinho, no final, despersonaliza demais, afasta um do outro e às vezes trata a questão de forma pouco comprometida. E depois já vou falar mais sobre isso, que tem a ver com a gestão, como integrar, como trabalhar a equipe, né? Mas resiliência e lidar com pressão é super importante. Todo mundo tem que estar sabendo e disposto que o trabalho, o mundo e a própria vida não veio para fazer graça, né? Ela não existe para fazer graça. A gente pode se divertir, pode achar muita coisa engraçada, mas as coisas estão aí para que a gente consiga aprender a lidar com elas, né? E superar as enormes intempéries, dificuldades que vão sendo apresentadas, né? E eu acho que essa própria adaptação do meio digital e desses encontros online é um reflexo muito evidente disso. Outra coisa tem a ver com compartilhar. A força, para mim, do time e das pessoas dentro do time tem a ver com compartilhar e pedir ajuda, porque o time existe porque não dá para fazer uma coisa sozinho. Porque a gente precisa de colaboração, precisa de integração, precisa de outras ideias, precisa de outros braços, precisa de outros corações vibrando
com o mesmo objetivo, com a mesma boa vontade, para a gente conseguir realizar aquilo que é necessário realizar. E nessa situação, se compartilhar para mim e pedir ajuda veio de lembrar, eu por causa da adaptação desse período de pandemia, eu fiz uma reforma na minha casa e eu estou atendendo e trabalhando, dando aulas na minha casa, num salão. E agora estou no quarto do meu filho mais velho, que entende melhor de tecnologia, porque com o apuro que estava vendo e com a dificuldade de vencer o que estava me impedindo de entrar em contato com vocês, me fez considerar, puxa vida, o Tatá está aqui, deixa eu falar com ele, ele entende mais de tecnologia do que eu, e eu vim pedir ajuda para ele e compartilhar do que estava acontecendo, né, e quais as dificuldades que eu estava tendo. E ele, com esperteza, inteligência e conhecimento, conseguiu me colocar aqui online com vocês. Então, quanto é importante a gente olhar para os lados, compartilhar situações e dizer: é possível fazer alguma coisa a mais? É possível fazer alguma coisa diferente? Você pode me ajudar? Né? E aí entra a prontidão. Ele teve a prontidão de oferecer ajuda, de se resignar, porque, coitado, ele estava assistindo aula, né? E acabei interrompendo. Aí ele foi fazer isso com o celular dele. Mas ele pôde me ajudar e contribuir para que essa palestra estivesse acontecendo. Outra coisa é a capacidade de aprender. Então, sobre essa situação e dificuldade que eu encontrei em me conectar com vocês, me fez descobrir algumas coisas em relação ao meu conhecimento técnico e quanto que agilidade eu teria para me adaptar e para conseguir criar as correções e arrumar as coisas de forma necessária. Mas aprendi e da próxima vez voltar um pouco melhor preparado, né? E mais adaptado para poder fazer algo assim. Então, essa disposição, né, dentro do osso e dentro da prontidão, também está contido isso, né? Eu não sei tudo, não sei o suficiente. Então, como eu posso aprender mais? Quais são os caminhos que existem para que eu colete informação e para que eu possa experimentar, possa fazer a aplicação daquilo que eu estou descobrindo e aprendendo. E com isso também é importante a integração, a força do time, né? A colaboração de um com o outro. Vem aqui, então me ajuda com isso aí, agora que você já sabe, né? Desculpe. Como é que nós podemos ir evoluindo com essas coisas, né? Com as nossas coisas, né? A partir dessa situação, que é uma coisa que agora está acontecendo comigo, tem a ver com também prevenir e antecipar, né? Eu costumo dizer em palestras, nos meus atendimentos, que o aprendizado, em geral, é tardio, né? Nós podemos coletar muita informação antecipadamente, né? Que é o que faz o período de escolaridade, né? A gente vai para a escola para aprender várias coisas, para conhecer várias coisas, para receber o básico das informações que nós precisamos para depois avançar para temas e situações mais complexas, né? Mas muito aprendizado acontece de forma tardia. E acontece, muitas vezes, por causa do erro, por causa da dificuldade. Então, é fácil a gente se desesperar, às vezes desistir e se frustrar e ficar contrariado, com raiva de uma situação que a gente não tem controle. Mas a gente não tem controle muitas vezes porque a gente não sabe o suficiente. A gente não consegue acertar as coisas muitas vezes porque
está faltando informação, está faltando conhecimento, está faltando completude, né? Perspectiva daquilo que a gente sabe ou acha que sabe, né? E aí, às vezes, ou nós patinamos, ou nós erramos e temos que retomar algumas coisas, né? Várias coisas. Não dá para acertar sempre. Mas aí também ajuda a integração do time, porque talvez aquilo que eu não sei ainda o suficiente, algum membro do grupo possa olhar para mim e, na prontidão, dizer: puxa, Ricardo, olha lá, tá? Você pode fazer mais tal coisa, ou está faltando tal coisa, né? Acho que se você mudar isso ou aquilo, talvez você consiga melhores resultados. E isso também tem a ver com estar antenado, né? Estar conectado com o que está acontecendo com os outros, né? E isso, para mim, é uma coisa super importante, se estar antenado, estar em sintonia com o grupo, porque eu já trabalhei com muitos grupos e muitas vezes fui contratado para isso, porque o time ele era tão ultra especializado e focado nas suas especializações que cada pessoa do grupo pegava aquilo que era a sua tarefa primária e cuidava dela, né? E não se conectava muito com o outro. É como se o meu problema é isso aqui, eu estou dando conta do meu problema, e o problema do outro é o problema do outro. E, na verdade, pode ser bem mais fácil, né, para todo mundo, né? Pode ser bem melhor, né? É claro que eu já ouvi muita gente falando mas como eu sei mais, eu acabo ficando sobrecarregado, né? Mas aí tem que ter uma forma de gerenciar, de arrumar essa sobrecarga, né? Para que todos possam dividir o ônus e também receber depois todos, por equilíbrio, receber o bônus da coisa, né? Tem um exercício que talvez alguém já tenha feito em algum treinamento e eventualmente eu faço, que tem a ver com essa coisa do estar todos juntos, né? E antenados e prontos a contribuir, que é muito simples. É colocar uma pessoa numa cadeira de costas e o restante do time enfileirado, frente a frente, com o braço estendido, sem se apoiar, sem se segurar, né? Só com o braço estendido, um de frente para o outro, com o braço estendido, intercalando um braço e outro braço. E em algum momento pedir para a pessoa deixar o corpo soltar e cair. E é incrível como a distribuição das tarefas e essa distribuição de peso não pesa, né? Ela todo mundo consegue dar conta de uma parte e ninguém ficar sobrecarregado. É uma coisa simples, mas dá muito essa noção de como vale a pena, né? Inclusive transportando essa pessoa, né? Levando de um ponto para outro, né? E isso é um exercício que eu fiz muitas vezes na minha academia, no meu dojo, e com um aluno de peso. Eu tive um aluno que tinha uns 200 quilos em algum período, e com ele nós fizemos isso, né? Tivemos um pouco mais de cuidado, precisei colocar um pouco mais de pessoas do que normalmente seria necessário, mas nós conseguimos conduzi-lo, recebê-lo no braço e conduzi-lo de um ponto a outro do dojo. Se a gente não puder confiar que todo mundo esteja presente, participativo e disposto, é difícil se soltar, né? E aí a tendência do time é criar uma fratura, é haver um rompimento, é começar a haver polarização. Então, se ver importante, participativo, e ver como é importante o conhecimento e a participação de todos os outros, é super importante na questão do time, né? Outra coisa é lembrar que
por mais que a gente planeje, por mais que a gente integre, por mais que a gente tente prevenir questões, antecipar questões, problemas acontecem, né? Sempre vão acontecer. Eu não conheci um período da minha vida em que eu não tivesse vivido alguma dificuldade e precisasse superar alguma coisa, né? Com um novo aprendizado, com a colaboração de alguém ou com resistência mesmo, né? Então, como é que você está se colocando, né, numa zona em que fala, não, já da forma como a coisa vai estar bem redondinha, vai funcionar direitinho e eu posso relaxar, ir para casa e dormir. Na vida e no cotidiano não tem esse relaxar, ir para casa e dormir, né? Tem uma atividade que eu faço com as empresas que é um quebramento de madeira. Achei que tivesse. Uma das coisas que normalmente acontece nos meus treinamentos, eu levo uma placa de madeira de 10 por 20, uma polegada de largura, e isso é mais para a parte final dos meus treinamentos, né? Eu divido o grupo em duplas e uma pessoa vai fazer o apoio da madeira e a outra pessoa vai quebrar, né? Como é possível realizar isso em pouco tempo, né? E como às vezes a distração, que é esse relaxar o estado de prontidão, age de forma negativa, né? Porque foi muito comum, recorrente nos meus treinamentos todos, mais de 30 mil pessoas já passaram por algum treinamento meu, às vezes uma pessoa mais forte, mais bombada, e até artista marcial, né? Olhava para a madeira lá e dava um golpe e não conseguia quebrar a madeira no primeiro golpe. E ao contrário, às vezes um rapaz magrinho, uma moça mais baixa, com tanto foco, com tanta determinação e com tanta entrega, no primeiro golpe conseguia quebrar a madeira. Nós sempre precisamos estar sob um certo nível de estresse. O estresse é super importante, né? Nos permite viver, nos permite realizar, superar problemas, dificuldades e avançar nas coisas que a gente quer da vida, né? O excesso de estresse, que é algo que acontece demais, é incapacitante, mas todos precisamos de estresse, né? Para estar acordados, a gente precisa de estresse. É o estresse, por exemplo, que gera a quantidade de energia necessária para que a gente dê conta de fazer as coisas do dia a dia. Por isso, em geral, no final do dia, quando a gente está chegando em casa ou quando a gente vai descansar e começa a relaxar pouco, aí um pouco depois vem uma dor de cabeça, vem um desconforto, no dia seguinte vem o torcicolo, porque o corpo relaxou, ele saiu do estresse, saiu da necessidade de estar em prontidão. E também é algo importante, que é o período de reparação. Nós precisamos de reparação para que a nossa energia ela seja sustentável naquilo que a gente precisa produzir e realizar. Bom, isso tudo já é parte do que eu quis aproveitar da situação de hoje, das dificuldades que eu tive e de como eu fui ajudado a poder estar aqui com vocês hoje, né, agora. E isso tudo para mim tem a ver com essas questões do time, da força do time e uma parte da gestão da equipe, né?
de como articular, como subdividir as coisas, né? Mas tem outros elementos que eu acho super, super importantes, né? E que eu utilizo muito. Para estar em prontidão, nós precisamos estar atentos com qualidade. Então, eu vou pedir agora que, se você conseguir, e se você quiser, feche os olhos por um instante. E assim, de olhos fechados, ou com o corpo alinhado, relaxado, tente perceber, se dá conta dos sons ao redor. E aí mesmo onde você está, tenta perceber os cheiros que existem por aí. Tenta perceber o seu paladar, a umidade ou a secura da boca. Agora percebe o contato, o tato do corpo, contato com o tecido da roupa, com a umidade do ar, o calor, com a brisa. Tenta perceber a sua respiração. Agitada, calma. Tenta perceber o espaço que o seu corpo ocupa e como ele ocupa perfeitamente esse espaço. Uma das coisas que para mim é muito, muito importante, e isso acontece sempre nas minhas aulas e nos meus trabalhos corporativos, é o que eu falo, preparação pessoal. É uma ideia do primeiro que chegar primeiro. Na arte marcial japonesa, nós usamos um termo, uma palavra, mokuso, que significa meditação. Significa se posicionar, se organizar internamente, ativar os sentidos para estar pronto. E muitas vezes nos treinamentos com as empresas eu sugiro, às vezes o dia a dia está muito corrido, tem muita coisa para fazer, mas você tem uma reunião ou tem uma conversa em que você precisa estar muito com um discernimento muito afiado, com atenção muito ativa e precisa de alguma forma se recuperar, se preparar melhor, né? Eu falo que sempre existe uma ótima justificativa para a gente conseguir uma ausência de alguns instantes, né?
que é o xixi e cocô. Usar a necessidade do xixi e cocô para ir ao banheiro, ficar lá dentro da casinha um instante. Talvez aí não precise ativar demais o sentido do olfato, mas ficar um instante, se dar um instante de preparação pessoal. Para aí depois ir inteiro para conversa, para reunião, para uma tarefa que exija muito foco e muita concentração de você. E isso é a base para meditação. Se você conseguiu fazer isso e não ficou muito agitado, foi deixando passar e poderia ter ficado mais tempo, essa é a base da meditação. Procure fazer isso em outros momentos e se deixa desligar. A questão da meditação não pede ausência de pensamento. Meditação não tem nada a ver com ausência de pensamento. Tem a ver com acertar os pinos, melhorar a calibragem do nosso sistema, atualizar o nosso nível de atenção e presença para aquilo que a gente tem para fazer, para aquilo que a gente pode fazer. Tá bom? É isso. Tem uma outra coisa que eu quero fazer. Agora eu vou pedir licença para me aproximar um pouco mais da câmera. Eu não sei onde você está. Mas eu sei que você está aí. Eu quero dizer que eu vejo você. E eu vejo que você, assim como eu, tem uma história pessoal. Eu vejo que você, assim como eu, tem uma origem familiar. Eu vejo a sombra dos seus pais atrás de você, dos seus bisavós, tataravós e de tantos e tantos outros que vieram antes de você. Eu vejo que você herdou deles recursos incríveis, uma capacidade incrível de sobrevivência, poder. E você pode fazer muito com isso. Eu vejo que você faz parte, assim como eu. Assim como todas essas 160 pessoas talvez que estejam aqui. Cada um de vocês, todos nós, fazemos parte. Obrigado. Obrigado por você estar aqui. Obrigado por me permitir estar aqui com todos vocês.